E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Divan Rocha. E é isso aí, galera. Tá difícil a história aí pra quem tá querendo comprar um Ryzen 7 5700X. O preço deu uma boa subida. Final do ano a gente tava com esse processador aí custando um pouquinho mais de R$1.000. E agora aqui, ó, 1.307 para pagamento à vista. Então pode ser que você esteja cogitando usar um outro processador ao invés de um Ryzen 7 5700X para montar aí o seu computador. Especialmente se você já vai montar usando placa de vídeo, tá? Então tô falando aqui mais para quem já tá querendo montar um PC já de cara usando uma placa de vídeo um pouco melhor, e aí desanimou um pouquinho do preço, né? Que eu recebi muito comentário assim, muita gente falando, puxa, eu coloquei no carrinho, eu pesquisei semana passada, ele custava um pouco mais de R$1.000 e agora tá mais de R$1.300, né? E aí você começa a buscar alternativas, né? Uma delas seria comprar talvez aqui na Amazon, uma compra internacional, né? Que você não tem tributação, mas demora bastante, né? Tá aqui, ó, prazo de 5, né? Aqui, ó, 18 de abril, né? Vai chegar bem antes, tá? Esse prazo não é exatamente isso daqui, pode ser que você receba já no começo de março, talvez, mas esperar um mês por um processador pode não ser tão vantajoso assim, né? A não ser que você tenha tempo para comprar e aguardar enquanto você vai escolhendo outras peças, vai comprando, aí tudo bem, pode valer a pena. Inclusive, vou deixar o link dessa oferta aqui da Amazon e dessas outras ofertas aqui, de tudo que a gente mostrar aqui, de tudo que a gente vê, eu vou deixar aí na descrição para você clicar, saber um pouquinho mais e quem sabe já comprar aí as peças, né? Começando aqui com o processador para você montar o seu computador. Qual seria a minha sugestão, principalmente pensando em quem vai montar um computador e já vai colocar uma placa de vídeo, né? Vai colocar uma placa de vídeo legal, a partir, por exemplo, aí de uma RX 7600, uma 3060 de 12 GB, uma 4060, 4070, RX 7700, né? Placas um pouquinho melhores, né? 4070 Ti, né? A gente tá falando aí de plaquinhas um pouco melhores, mais fortes, que requerem realmente um processador melhor para conseguir extrair o máximo dessas GPUs aí. Pensando aqui no lineup da AMD, dos Ryzens que a gente tem aqui, né? Linha 5000 principalmente pra gente usar, o que a gente poderia usar que tem um valor, que é o valor que a gente pode considerar custo-benefício, que entrega boa performance por um bom valor, né? Não significa que é barato, porque barato atualmente a gente não tá tendo nada aqui. Vou indicar para você, como você já deve ter visto aí no título, Ryzen 5 5600, e eu vou explicar por quê. Eu vou explicar as diferenças entre Ryzen 7 5700X, 5600 e por que que o 5600 pode ser uma melhor alternativa até do que um Ryzen 5 5600X e até melhor do que um Ryzen 7 5700G, que é uma outra história, um outro processador com gráfico integrado, né? Serve para um momento diferente, talvez para você começar com o 5700G sem GPU para futuramente colocar uma GPU. É uma outra história, tem outros vídeos aqui no canal falando desse processador. Aqui eu vou falar mesmo para quem já tá meio que decidido a montar um PC com um processador sem gráficos integrados e já vai botar de cara uma GPU. Então beleza, vamos começar comparando os dois processadores aqui para explicar para vocês basicamente a diferença, né, que vai além de um ser um 6-core e o outro um octa-core, e alguns detalhes aí que fazem com que um processador seja realmente melhor do que o outro. É óbvio que o Ryzen 7 5700X é melhor que o 5600, mas será que o 5600 fica tão atrás assim, perde tão feio a ponto de ser desconsiderado para você não comprar esse processador? Para você ter uma ideia, esse processador hoje aqui, ó, na Terabyte, ele tá custando R$900, então uma diferença aí de R$400, né, um pouquinho mais até, entre um processador e outro, né? R$400 é a diferença para você colocar um SSD, né, para você de repente colocar uma placa de vídeo melhor, né? A diferença entre uma placa de vídeo que você tá vendo para uma placa de vídeo melhor, ou uma placa mãe, né, uma diferença entre uma B450, uma B550 boa, né, uma B550 mais de entrada e uma B550 mais completinha, são R$400, cara. R$400 faz diferença na hora que você tá montando o computador. E aqui na Amazon a gente tem também, ele custa 825, um pouquinho mais barato, mas também é uma compra internacional com prazo um pouco maior. Aí entrar naquela história lá, se você puder aguardar, né? Aqui ainda você tem o benefício de pagar sem juros, né? Então ele acaba no pagamento parcelado sendo mais vantajoso se você puder esperar, né? Enquanto você compra outras peças, talvez valha a pena você comprar aqui e aguardar esse período um pouco maior de entrega. Vamos começar aqui com o 5600, porque aqui a gente tem um 6-core com 12 threads e a gente tem uma diferença já aqui para o nosso Ryzen 7 5700X nos caches, tá? Em todos os níveis aqui a gente tem uma diferença, com exceção do cache L3. E aí que tá o pulo do gato da história. A gente vem aqui no cache L1 512, aqui a gente tem aqui, ó, 384. Cache L2 aqui a gente vai ter 4 MB, aqui a gente tem 3 MB, mas cache L3 a gente tem 32 aqui e a gente tem 32 aqui. Aí já faz uma diferença, né? E é um reforço muito grande pro Ryzen 5 5600 para ele conseguir lidar com placas de vídeo mais fortes também, tá? Você não vai chegar no mesmo nível que você chegaria com o 5700X, né? Ali no high-end das placas de vídeo, a gente vai ver o 5700X ainda dando um caldo, né? E o 5600 vai chegar um momento que ele vai abrir o bico, né? Opa, daí pra frente eu já não consigo empurrar, né? Então
é o detalhe, né? E dependendo da GPU que você está pretendendo usar ou inicialmente pretendia usar com seu 5700X, o 5600 pode suprir, justamente porque ele tem um cache L3 de 32 MB. E aí eu já vou fazer um paralelo com o Ryzen 5 5600G, que ele é um processador que custa mais caro atualmente que o 5600, e ele, por ter o gráfico integrado, né, ele acaba custando um pouquinho mais caro, mas ele é mais pobre em cache, ele vai ter 16 MB aqui no nível L3, tá? Então a gente tem um processador com gráfico integrado, que no fim das contas ele é um pouquinho mais fraco que o 5600, que é um processador mais forte, né, e vai conseguir empurrar com mais desempenho placas de vídeo mais fortes. Além de 8 núcleos, 16 threads contra 612 do 5600, aqui a gente vai ter um clock boost maior também, 4.6, aqui é 4.4, a gente tem aqui o clock base dele aqui em 3.4, e no 5600 a gente vai ter 3.5, então a gente já tem um clock menor aqui no 5700X, ou seja, energeticamente ele acaba sendo um pouquinho mais eficiente, porque ele consegue trabalhar num clock menor logo de cara. Aqui a gente já sai com um clock básico um pouquinho mais alto, mas não é uma diferença assim tão grande. TDP dos dois, a mesma coisa, 65 watts, então são processadores que não dissipam tanto calor, não esquentam tanto, porém, aqui o 5700X, por ele ter 8 núcleos, ele é um processador mais forte, né, com uma frequência mais alta, ele vai esquentar um pouquinho mais, tanto que aqui tem mais uma coisa, ó, solução térmica não incluída, enquanto no 5600 a gente tem uma Wraith Stealth, aquela cooler box originalzinha da AMD, que já vem com o processador que dá para quebrar um galho aí, dependendo da região que você mora, né, dependendo do uso, do estresse que você vai colocar esse processador, dá para aguentar um tempinho sem você colocar um sistema de resfriamento melhor. Aqui não, aqui de cara você já tem que sair com um air cooler legal ou com uma water cooler para você resfriar esse processador, manter ele ali numa temperatura confortável. Então, além de pagar mais caro aqui, você tem um gasto adicional, que é o gasto de uma air cooler ou de uma water cooler. No final das contas, de qualquer forma, um 5700X vai ficar mais caro, e mais caro ainda do que de repente você imaginou inicialmente, porque aqui tem esse acréscimo que talvez você ainda não tenha considerado. Não que aqui também não seja recomendável ou necessário, mas aqui se você quiser sair de cara com a cooler box original, pode colocar que ela vai dar conta. Vai ficar próxima aqui aos 90 graus em muitos momentos, mas possivelmente não vai passar disso daqui, tá? Se estiver passando aí realmente não tá dando conta, você tá usando o seu processador em um nível de estresse muito alto frequentemente, aí você vai precisar realmente de um sistema de refrigeração mais forte aqui para esse processador também. 7 nanômetros aqui, 7 nanômetros aqui no 5600 também. Os dois processadores pertencem à Zen 3, linha 5000, os dois são Vermeer, aqui ó, mesma família, aqui ó, Vermeer, mesma família, tudo bonitinho. Então a diferença tá mesmo aqui porque a gente tem no 5700X um processador mais forte, um octa-core, né? A gente tem 2 núcleos, 4 threads a mais, então realmente a gente vai ter mais desempenho aqui. E aí para efeito de comparação, tá? Porque eu não tenho aqui, infelizmente, na mão agora os dois processadores para colocar, rodar e mostrar para vocês aqui desempenho na tela, é mesmo para você ter uma ideia aqui geral de como funcionam esses processadores. Eu vou mostrar para vocês aqui em um benchmark, um comparativo, para você ter uma noção da diferença aqui. Em pontuação estão aqui os dois processadores, coloquei entre eles o 5600X, que eu vou mostrar para vocês porque eu acho que não vale tanto a pena a gente comprar esse processador aqui pagando um pouco mais do que custa um 5600, porque realmente a diferença de desempenho não é muito grande. Enquanto aqui, ó, o 5600 ele faz 21.594 pontos, o 5600X ele faz 21.921, então a diferença é muito pequena para a gente levar em consideração um processador que custa 900 e um que vai custar 1.100, 1.200 reais às vezes. Então a diferença de preço não compensa essa diferença de desempenho que não é tão grande assim. E aqui no 5700X a gente tem aqui ó 26.729 e aqui na barrinha é quando a gente consegue ver melhor essas diferenças aqui. Olhando aqui pelo gráfico a gente consegue ver uma diferença considerável do 5700X, que não é assim tão absurda, né? Não é que uma barrinha tá aqui no começo e a outra tá aqui no final, mas é uma diferença considerável. Quando a gente olha aqui ó 5600X, mínima a diferença, justificando por que eu tô indicando para você o 5600 como uma ótima alternativa para você economizar e ainda assim ter um excelente desempenho para montar o seu PC usando uma GPU. Ryzen 5 5600 e Ryzen 7 5700X são dois processadores de PCI 4.0, diferente das APUs 5600G e 5700G que são de PCI 3.0. Esses dois processadores aqui vão combinar muito bem com placas mães B550 para você usar também ali no M2 um SSD NVMe de PCI 4.0 também, tá? Você deixa tudo alinhadinho, bonitinho, porque isso vai fazer com que você consiga extrair o máximo rendimento aí do seu PC, tá bom? Em alguns casos usar um PCI
MSI 3.0 ali mesclado, nessas situações aí não faz tanta diferença, mas já que você vai montar um PC utilizando um desses processadores aqui, já vale a pena pelos preços que a gente tem também, você pensar em B550. Para dicas de configuração, para você completar essas configurações aqui, tem outros vídeos aqui no canal. No final do vídeo vão aparecer dicas aqui para você clicar também, e aí na descrição eu vou deixar lá no final também dicas de vídeo para você assistir e saber um pouquinho mais sobre configurações que você pode montar utilizando esses processadores aqui. E para fechar, eu vou deixar a minha opinião aqui, que se você está pensando em montar um PC agora em 2024, se assustou um pouquinho com o preço do 5700X, 5600 é uma excelente alternativa para você montar um PC e usar placas de vídeo muito boas, tá? Tô falando de você usar uma 4070, uma 3080, né, uma 4070 Ti ainda vai muito bem com Ryzen 5 5600, principalmente para jogar jogos de aventura, né, para você jogar em 2K, beliscar até um 4K dependendo da situação aí, dependendo do game. E para aplicações profissionais, ele vai sair muito bem também, porque mesmo sendo um 6-core, é um processador bastante esperto e vai trazer bastante rendimento aí para você trabalhar com edição de vídeo, com softwares de design e outros softwares profissionais aí que você possa usar para arquitetura, 3D, renderização, o que depende muito também da sua GPU. E é isso aí, eu espero que esse vídeo tenha servido para tirar um pouquinho da sua dúvida, clarear um pouco aí a sua mente na sua escolha, né, te ajudar aí no que você vai escolher para montar o seu PC. Não esquece de deixar aquele likezão aí, se inscreve no canal se não tá inscrito, clica no sininho para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo aqui no canal. Muito obrigado por assistir, eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.